Sabe quando está dando tudo errado e você tem vontade de chutar o pau da barraca? Você tem vontade de desistir, jogar tudo para cima, ou se enfiar a cabeça no meio da terra que nem um avestruz, ou ficar deitado na sua cama sem sair, ou desistir de tudo, nem ir trabalhar. Sabe esse momento que todo mundo passa, todo mundo sente? Eu vou para a Bíblia. Abençoado, eu vou lá na Bíblia. E sabe um cara que poderia ter desistido e não desistiu? Que teve uma vida espetacular, mas sofreu para burro? José. José do Egito. Todo mundo conhece a história dele. O José, ele era o queridinho do pai. O José, ele era o cara que o pai amava, que era o filho da velhice dele. Era o filho que ele teve com a mulher que ele amava. Então o José era diferenciado dos outros irmãos. E o pai abençoava ele mais que os outros, mimava ele. A história fala que ele tinha roupas diferenciadas. E um dia, além dos ciúmes normal, o José foi contar os sonhos que Deus estava colocando na mente dele para os irmãos e para os pais. E quando ele contava os sonhos legítimos, sonhos de Deus, ele contava para a família sem nenhuma vaidade, sem nenhum tipo de rancor de ninguém, sem querer contar vantagem. Ele contou o que aconteceu de verdade, o sonho que Deus tinha colocado no coração dele, como a gente faz muitas vezes. Os ciúmes dos irmãos foi tão forte que os irmãos resolveram matar o cara. Aí jogaram ele numa cisterna, um poço seco, para ele que ele morresse ali. Aí se arrependeram, falaram, não, em vez de matar ele, passou os compradores de escravos, venderam o José como escravo. O José saiu da casa dele, onde o pai dele mimava ele demais, a mãe dele mimava ele demais, ele era o queridinho, ele ia ser um cara próspero no governo da família, ele ia ter tudo o que ele queria, e os irmãos pegaram ele por ciúmes e resolveram matar ele. Depois que ele foi jogado no poço, venderam ele como escravo. Chegou lá no Egito, eles colocaram José na vitrine dos escravos, ele foi comprado pelo Potifar. O Potifar era o chefe da guarda real. E ele foi trabalhar na casa do Potifar. A palavra diz que José tinha tanto relacionamento com Deus, José era tão temente a Deus, que mesmo escravizado, não se desviou da vontade de Deus. Lá na casa do Potifar, ele cuidava de tudo com tanto esmero, que o próprio Potifar deu ordem para que ele fosse o governador da casa. Um escravo foi governador da casa do Potifar. Só o Potifar mandava nele. Ele controlava todos os funcionários. Ele controlava todo o movimento da casa. E o Potifar era um cara rico na época. O cara era o chefe da guarda real. Imagina nos dias de hoje. Ele devia viver num palácio. O que aconteceu? Mais uma cilada aconteceu na vida de José. Quando ele pensou que estava tudo bem, bom, pelo menos escravo, mas eu estou vivendo bem, estou no comando. A mulher do Potifar queria ter um teretetê com ele, queria se amigar com ele, queria ter uma relação mais íntima com ele. O José poderia simplesmente fechar o olho, fazer a coisa errada, mas só para não perder o controle da situação e ter ficado com a mulher. Mas sabe o que ele optou por fazer? Fazer a coisa certa. Ele fugiu daquela mulher. Ele fugiu, a mulher contou um monte de mentira para o Potifar, falou que o José quis atravessar o respeito, a linha do respeito. O Potifar acreditou e o José, da casa do Potifar como escravo, foi para a prisão. Se fosse eu, já tinha chutado o pau da barraca faz muito tempo, já tinha desistido. Se fosse você, sai da tua casa, é colocado num poço, para deixar ficar morto. Não, o poço é pouco, vamos vender como escravo. De escravo por causa do Potifar. Aí o Potifar pega o cara e joga ele na cadeia. E ele não tem a culpa de nada. Não tem culpa de nada. Fazendo tudo certo. Mas em nenhum momento ele deixou
de acreditar, de crer que Deus tinha um plano na vida dele. Abençoado, muitas vezes a gente tem planos de Deus na nossa vida, só que a gente não tem paciência para aguardar. A nossa ansiedade atrapalha. Você fica olhando para o futuro e fica achando que você não vai conseguir chegar naquele futuro do jeito que você gostaria, e aí você fica ansioso. A tua fé desaparece porque a ansiedade toma conta. Aí a pessoa olha para o passado e fala: eu vivia na casa do meu pai, eu tinha uma roupa diferenciada, meu pai gostava tanto de mim, e hoje eu estou aqui nessa cadeia, nessa prisão como escravo. E começa a entrar em depressão, olhando para o passado. E a gente esquece de que o único presente de Deus é o presente, é o hoje. Só que José, de maneira sobrenatural, eu ainda vou ter um teretetê com ele quando chegar lá em cima, falar: José, como é que você conseguiu? Como que você conseguiu ficar sóbrio esse tempo todo, mentalmente sóbrio, para você viver o presente da forma mais prudente possível, fazer o melhor aonde você estivesse? Porque lá na cadeia, sabe o que aconteceu? Ele foi o melhor de todos os detentos. O chefe da cadeia entregou as chaves da cadeia para ele. Falou: toca, administra tudo aqui, que ninguém vai fazer melhor que você. Na cadeia, ele era um exemplo. E nós? E você? Eu conheço muita gente que já tinha, dado linha na primeira opção. E tem gente que ia ficar lá deitado, chorando, se lamentando, achando que nunca mais ia conseguir mudar. Mas se a gente olhar para a vida do José, só o sobrenatural de Deus para transformar a vida dele, ele acreditou nesse sobrenatural. Chegou um momento que apareceu o copeiro e o padeiro na cadeia. E os dois vieram falar com José, porque os dois tiveram sonhos. José interpretou o sonho dos dois e falou para o copeiro: Deus vai restituir você no teu emprego. E falou para o padeiro: Deus o faraó vai cortar o seu pescoço, você vai morrer. Dito e feito, aconteceu exatamente isso. O faraó restituiu o copeiro e o padeiro foi para o brejo. Só que o José falou para o copeiro: lembra de mim quando você estiver com o faraó. Lembra de mim, por favor. Aí entra a história das amizades. Quantas vezes você tem amizades que falam que estão do seu lado, que batem, não tapinha nas suas costas. Pode confiar em mim. Me ajuda aqui que eu vou te ajudar lá na frente. José pregou, abençoou, orou, contou o sonho. O cara foi restituído, mas o cara esqueceu. Anos depois, 1 ano, 2 anos, sei lá, nem lembro. Depois a gente vê lá em Gênesis. O faraó teve sonhos e ninguém conseguia interpretar os sonhos. Aí o copeiro lembrou: olha como Deus trabalha. Mesmo que os teus amigos, mesmo que a gente ache que alguém precisa ajudar a gente, ninguém precisa ajudar você, porque Deus vai lembrar de você na hora certa. Deus lembra de você sempre, na hora certa. Deus vai pegar você e vai colocar onde você precisa estar. Seja onde você estiver. José estava na cadeia. Aí o faraó teve um sonho, o copeiro falou: tem um cara lá, um israelita, que interpreta sonhos. O faraó falou: traz ele aqui. Foram lá na cadeia, chamaram José: José, o faraó quer falar com você. Ah, José na hora alegrou o coração, falou: é hoje o dia, chegou a minha vez, chegou o meu momento. Foi lá, deve ter feito a barba, se arrumou, pegou uma beca emprestada, subiu, faraó de frente para ele, ele contou o sonho. José interpretou o sonho, o homem até o sonho. Mas José interpretou o sonho, faraó se agradou da interpretação do José e falou: José, se Deus te deu esse dom de revelação, não existe outro além de ti para fazer com que o governo do Egito cumpra essa profecia. E entregou o governo do Egito na mão do José. José, a partir daquele momento, foi governador de todo o Egito. Eram 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras.
e nos momentos de vacas gordas, eles tiraram 1/5 da produção de todo o Egito e foram guardando, guardando, guardando. Quando veio as vacas magras, quando veio o tempo da dificuldade, só no Egito tinha mantimento para toda a humanidade. E todo mundo no entorno foi para o Egito buscar solução, comida. E os irmãos do José foram até o Egito. E naquele momento encontraram um José transformado como governador do Egito. Só o faraó estava acima dele. Só o faraó estava acima dele. Aqueles irmãos que jogaram ele na cadeia, um tempo depois, se prostraram diante dos pés dele, porque ele tinha se transformado. Deus tinha transformado José no Senhor do Egito, no governador do Egito. Pouco importa o que você está passando agora, irmão. O abençoado, abre a tua mente. Não importa se você está numa cadeia, se você está num poço, se você está como se está sendo escravizado. Se você continua crendo que Deus pode fazer a mudança na sua vida, Ele vai fazer como Ele fez na vida de José. Ele vai pegar você do pior dos lugares e vai colocar você como administrador de todo o Egito. Aqueles que foram usados para poder te humilhar, te maltratar, aqueles que olharam para você e entenderam que você não tinha nenhuma chance, que você não tinha condições de nada, vão vir e vão se prostrar diante dos seus pés. Não é que você espera isso, mas Deus vai fazer para que o nome dele seja glorificado através da sua pessoa. Um beijo no teu coração.